Palestinos rejeitam um plano de paz apresentado por Donald Trump. O presidente americano sugere que Jerusalém continue indivisível como capital israelense, com algumas concessões aos palestinos. Olha, o plano que o presidente Trump apresentou é um plano muito realista, muito pragmático e muito bom, né? Inclusive faz várias concessões aos palestinos, permite a criação de um Estado palestino com Jerusalém como capital, investimento de 50 bilhões de dólares na região. É um plano muito bom, mas não há chance de ser aceito pelas autoridades terroristas, muitas vezes, dos palestinos, porque a paz não interessa e porque demonizar Israel, querer soluções inviáveis justamente para manter o inimigo vivo, isso tudo é o objetivo real dessas lideranças palestinas. Vamos lembrar que houve quase um acordo em Camp David lá atrás com Bill Clinton, era um acordo muito bom e Yasser Arafat não aceitou, mesmo as lideranças locais exortando a aceitar o acordo, e aí foi lançada uma nova intifada, ou seja, tem muitos líderes palestinos que têm interesse na guerra e em atacar Israel em vez de paz. Não, só lembrar que Camp David foi com Menachem Begin e Anwar el-Sadat, né? E o presidente americano não era o Clinton, mas tudo bem, mas vamos em frente. O que interessa é que o acordo é péssimo. Vamos pensar, né? Um acordo se faz entre, no caso era tripartite, os Estados Unidos como mediador, precisa ter um lado e outro, só que havia um lado, Israel, não havia outro lado, a Palestina. Então, não dá para levar a sério. Segundo, é um acordo, uma tentativa eleitoral nos Estados Unidos, sem eleições, e o Netanyahu é acusado em 3 processos de corrupção. Pela primeira vez na história, um primeiro-ministro de Israel é acusado de corrupção. 3 processos. E há um impasse, vocês sabem, eleitoral em Israel, vai ter uma nova eleição e tudo indica que vai manter o impasse. É uma situação muito complicada. O Parlamento de Israel, que é a única democracia do Oriente Médio, vale registrar, tem 120 assentos e é necessário para você governar 61 fazendo coligações. E há muita fragmentação partidária em Israel. A proposta apresentada é absurda. Há um túnel na proposta norte-americana ligando o território da Cisjordânia à faixa de Gaza. Quer dizer, a continuidade territorial vai se dar por túnel. É caso único na história da humanidade. Desde Jericó, né, não há nenhum caso que a unidade territorial se faz por túnel. É uma proposta equivocada, ruim, não é clara e, infelizmente, eu digo isso porque a saída é uma saída através da paz, que é fácil. É extremamente difícil. Que muita gente joga contra a paz, joga. Irã, por exemplo, joga contra a paz, né? Usa o instrumento da aliança com o Hamas na faixa de Gaza ou com o Hezbollah no sul do Líbano e agora com a guerra civil na Síria, ainda não terminada, vale destacar, para torpedear soluções de paz. Então é uma solução complexa, difícil, mas não vai ser feita dessa forma, infelizmente. Tem de chamar as duas partes, ter a participação, o ideal, dos Estados Unidos e da Rússia, né? Porque é uma questão que envolve os interesses também da Rússia, queiramos ou não, ela é uma participante na região e de há muito, né? Antigamente aliado, muito antigamente, aliada do Egito na época do Nasser, depois do Anwar el-Sadat já não foi, portanto é uma situação complexa. Vamos esperar que haja uma solução de paz. Só espero que o Brasil não se meta no meio, porque o Brasil não tem nada a ver com a história, não tem poder político, diplomático e ou militar. Na verdade, várias tentativas de acordo já foram feitas no passado com inúmeras concessões por parte de Israel. Como eu disse, o outro lado não tem interesse. A relação dos refugiados que querem que voltem ali, basta alguém ter visitado Israel, conhecer Israel de perto e a geografia, para ver que isso é inviável, que isso seria realmente a destruição de Israel. E, no fundo, é isso que essa turma das lideranças terroristas da Palestina desejam. Então não adianta ficar jogando palavras vagas ao ar, complexidade, acordo de paz, de conversar, chamar a Rússia para o jogo, porque essa turma não quer nenhum tipo de acordo realista. A proposta americana não é uma proposta ruim, basta ver realmente as pessoas sérias que estão com boas intenções ali e não querendo destruir o Estado de Israel pelas beiradas ou falando em democracia, em um Estado só e tudo mais. Quer dizer, Israel já é uma democracia, tem um parlamento com uma minoria de palestinos, aqueles que vivem lá, são felizes lá. Agora, trazer de volta refugiados e reduzir a dimensão do Estado de Israel e colocar a 16 quilômetros de distância de Tel Aviv os líderes terroristas atuais da Palestina é pedir a destruição de Israel, e isso aí realmente não tem acordo de paz e diálogo possível. Tanto é verdade que não é uma questão de esquerda ou direita. Não é uma questão de esquerda ou direita. Hoje em dia ninguém mais em Israel fala em negociar dessa forma com Hamas e companhia.
sabe que preservar ali Israel é necessário e a questão geopolítica ali não é para romantismo. Só lembrar que não é romantismo, é competência e conhecimento histórico e não reproduzir análises furadas, para falar uma linguagem mais simples. A questão que se coloca, eu sou a favor, evidentemente, do Estado de Israel, evidentemente sou contra a destruição de Israel, é uma questão séria que precisa se discutir. Houve avanço, sim. Por exemplo, no caso da devolução da península do Sinai, né, é uma longa história, que é muito difícil comentá-la agora, foi muito importante e foi feito, na época, uma medida ousada de Israel, com o Egito e com os Estados Unidos, a devolução da península do Sinai. Há questões complicadas. Não é possível um acordo desse tipo sem a Jordânia, por exemplo. Vamos conhecer um pouquinho a região? A maior população palestina vive na Jordânia. Como é que a Jordânia não entra nessa discussão? É essencial. É uma questão complexa, difícil, tem de ser analisado com cuidado. A proposta é eleitoreira, né? Porque tem eleições nos Estados Unidos e tem eleições em Israel. Quando você vê o mapa da proposta norte-americana e os enclaves dos assentamentos na Cisjordânia, aquilo não vai ser resolvido daquela forma, tem de ser resolvido de outro jeito. E já que não há participação de um organismo internacional, no caso a ONU, mas uma ação direta dos Estados Unidos, é necessário que seja uma coabitação, usar uma velha expressão da Europa em outra circunstância histórica, em que participe a Jordânia, que é parte muito interessada, Israel, os palestinos, separar a Cisjordânia da faixa de Gaza, que são coisas diferentes. Uma coisa é o Hamas, outra coisa é a autoridade palestina, e aqueles que querem a paz. Em Israel tem os que não querem a paz, e entre os palestinos tem os que não querem a paz também. Então é difícil, não é fácil, tem de enfrentar com seriedade, sem panfletarismo e sem eleitoralismo. A Jordânia foi justamente aquela que eu me referia, cuja liderança, o rei da Jordânia, exortou o Yasser Arafat a aceitar o acordo lá atrás, e ele lançou uma nova intifada. A Jordânia quer a paz e aceita as condições básicas colocadas pelo governo americano. Quem não quer é justamente a liderança palestina nas regiões ali próximas de Israel e justamente sob o comando desses grupos que são grupos terroristas. O Yasser Arafat, dia muito, né, já morreu, não sei se está no céu ou no inferno. Era terrorista. Não sei se está no céu ou no inferno, não tenho competência para tal, mas a questão que se coloca é que tem de se buscar lideranças que vão atrás da paz. A questão de Israel ser um Estado democrático, já falei 500 vezes, em épocas que pouca gente falava isso no debate, inclusive aqui em São Paulo. Lembrar que recentemente, não o atual, mas o anterior embaixador de Israel no Brasil não era nenhum judeu, era um druso, né? Só para lembrar quão importante. Então você tem a presença dos drusos, que também estão no próximo a Beirute, nas montanhas Shuf. Os drusos estão em Israel, assim como tem a presença dos árabes. E só insistir, Israel é a única democracia. O resto, nós estamos falando de ditaduras, mas a questão é que existe o mundo real, e o mundo real que é necessário buscar uma saída da paz, que eu acho que a proposta norte-americana, infelizmente, gostaria que sim, mas infelizmente não vai conduzir à paz.